Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver sobre a diferença entre sinônimos e antônimos, tá? Sinônimos e antônimos são utilizados para designar diversos tipos de palavras, tais como adjetivos, substantivos, verbos, complementos, que, segundo seu significado, podem se assemelhar, né? Daí nós vamos ter os sinônimos, então, quando o significado são parecidos, ou antônimos, quando os significados, então, são diferentes, são os opostos, tá? Então, vamos ver primeiro os sinônimos, que são as palavras que possuem significado idêntico ou bastante semelhante, né, de outra palavra, tá? Então, às vezes é o mesmo significado, igualzinho, e às vezes muda pouca coisa, né? É um pouco parecido. Embora sejam escritas de forma totalmente diferente, possuem exatamente o mesmo sentido. São muito utilizados nas produções dos textos, uma vez que a repetição das palavras empobrece o conteúdo. Então, isso é interessante a gente saber, né, e prestar atenção, que os sinônimos muitas vezes ajudam nessa situação. Você quer escrever um texto e você já usou uma palavra, e para não repetir ela, você pode usar um sinônimo. Vai trazer o mesmo significado, mas vai enriquecer o seu texto, pois você vai trazer uma palavra nova, tá? Então isso é bem interessante, né? Mesmo no nosso dia a dia, numa comunicação, né? A gente pode utilizar às vezes palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Os tipos de sinônimos. Com base na aproximação de significado semântico das palavras sinônimas, elas podem ser classificadas de duas formas. Então, os sinônimos, nós vamos ter sinônimos perfeitos e sinônimos imperfeitos, tá? Sinônimos perfeitos tratam-se de palavras diferentes, mas que possuem significado idêntico, tá? Então são perfeitos porque, por mais que eu tenha palavras diferentes, o significado é idêntico, né? É igual, certo? Então vamos ver os exemplos. Bela e bonita, né? Bonita e bela são duas palavras diferentes na escrita, mas que possuem o mesmo significado. Então são sinônimos perfeitos. Morrer e falecer. Então também, né, tem o mesmo sentido, só muda às vezes a maneira que você quer se expressar, né? Então você utiliza conforme o seu gosto, que combina melhor na sua expressão, na sua escrita, né? Continuar e prosseguir, o mesmo significado também, tá? Então, essas aqui são palavras diferentes, mas com significado idêntico. Em seguida, nós vamos ter os sinônimos imperfeitos, que são palavras que, ainda que compartilhem de significados parecidos, tais significados não são idênticos. Então, aqui nos sinônimos imperfeitos, às vezes a gente até usa, né, num sentido parecido, num significado parecido, mas dependendo do contexto, a palavra pode ter um significado um pouquinho diferente, tá? Então, os significados vão ser apenas parecidos, mas não totalmente idênticos, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui. Trabalho e emprego. Aparentemente, parece que tem o mesmo significado, né? Trabalho, emprego, parece que se diz, né, diz respeito à mesma coisa. Mas, estudando a fundo o significado das duas palavras, trabalho, ele está ligado mais a objetivos, realizações profissionais, tá? Aquilo que você se dedica a trabalhar. E o emprego é uma atividade que as pessoas atuam simplesmente por necessidade financeira, muitas vezes até sem gostar muito do que faz, tá? Então, essa é a diferença aqui. Cidade e município também parece que é a mesma coisa, mas se for ver, o significado tem, né, um pouquinho de diferença. Cidade e município. Município aqui é a divisão
do território, né, das partes que compõem o mesmo estado. Então, legalmente a gente chama de município essa divisão entre, né, os lugares no mesmo estado, tá? Já a cidade se refere à área urbana do município, né? Nós não temos o campo, né? Então existe a cidade e o campo que estão dentro do município, tá? O município é dividido entre cidade e campo. Então, a gente tem que entender que existe um pouco de diferença, sim, né? Claro que às vezes a gente usa o termo cidade, né? Mas pensando na área mais movimentada, urbana, né? Da cidade, do município, tá? Mas pensando, né? Na divisão ali dos territórios, né? No estado, então a gente se refere a município, certo? Outra palavra também, né? Nós temos aqui gordo e obeso. Também aparentemente a mesma coisa, mas existe um pouquinho de diferença. O gordo, né, é a pessoa que tem uma gordura extra no corpo, tá? Já o obeso é uma gordura excessiva, é quando chega a ser doença, né? Acaba acarretando algumas doenças sérias, né? Então é um pouco mais avançado, tá? Então também tem um pouquinho de diferença, certo? Então essas aqui são palavras sinônimas, porém imperfeitas, né? Sinônimos imperfeitos, onde tem um significado muito parecido, às vezes a gente acaba até trocando uma pela outra, né? Mas se for ver bem, existe um pouquinho de diferença ali no significado, certo? Aqui então eu coloquei uma lista de alguns exemplos, né, de sinônimos, mas no geral, não é nem de perfeito nem de imperfeito. Eu coloquei apenas uma lista de sinônimos aqui para a gente verificar, tá? Conhecer. Pobreza e miséria, né? São sinônimos. Doente e enfermo. Então percebam aqui, às vezes a gente conhece algumas palavras que são tão simples, tão comuns e que num texto, principalmente, né, numa escrita ou mesmo numa linguagem mais formal, nós podemos utilizar um sinônimo, né, que tem às vezes que é uma palavra um pouco mais culta, diferente, né, que vai enriquecer a nossa fala, a nossa escrita, né? Por exemplo, doente, né? Doente é uma palavra muito comum, todo mundo usa. Já a palavra enfermo, né? Então, às vezes, é um pouco diferente, né? Delicioso e saboroso, relevante e importante, contemplar e admirar, né? Então, todas essas aqui são sempre sinônimos. Colóquio e diálogo, olha só que palavra diferente, né? Então, diálogo, aquilo que, né, que representa uma conversa, então também pode ser substituído por colóquio, né, que é um sinônimo. Afeto e carinho são sinônimos, casa e lar são sinônimos, tá? Então aqui são só alguns exemplos simples, né, que eu separei para vocês. Em seguida, nós vamos ter os antônimos, que designam palavras de sentido contrário, o oposto. Então, sinônimo, palavras que são diferentes, mas com significados iguais ou parecidos. E aqui são palavras diferentes, né? Mas que o significado é exatamente o contrário, o oposto, tá? Então, o ramo da semântica que se dedica ao estudo dessas palavras é a antonímia. Vejamos alguns exemplos de antônimos. Por exemplo, falso e verdadeiro. É o contrário, né? O contrário de falso, né? Verdadeiro. Contrário de profundo é raso. O contrário de iluminado, sombrio, baixo, alto, limpo, sujo, acompanhado, sozinho, mais, menos, né? Então, o contrário de mais, lembrando mais com i aqui, né? Então, o contrário de mais é menos, soberba, humildade. Então, existe a pessoa que é humilde, mas também existe a pessoa que é soberba, né? Então, é bem o contrário. Ausente, o contrário é presente, e forte e fraco.
certo? Então, bem simples, né? O antônimo aqui não tem perfeito ou imperfeito, né? Não cabe aqui. Então, vai ser sempre palavras com sentido oposto, né? Palavras com sentidos opostos, né? Que são exatamente o contrário, certo? Esse assunto é bem simples, então bem fácil. Aproveitem para identificar, então, sempre palavras, né? Que vocês podem utilizar, né, no sentido aqui do sinônimo, como eu falei, às vezes uma palavra um pouquinho diferente, mas que tem o mesmo significado, tá? Prestar atenção nos antônimos, né? O que é o contrário daquela outra palavra, certo? Então, esse é o assunto para hoje. Espero que tenham entendido. Um abraço, até o próximo vídeo.